Olá, querida turma do oitavo ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Aqui é o professor Rodrigo Calderaro e eu trago a videoaula de história dessa semana. Abram o livro de vocês na página 19. É o capítulo 10, chamado Brasil Império, que a gente vai estudar exatamente o período regencial. O que vem a ser o período regencial? É aquele período que se situa após a abdicação ao trono do Dom Pedro I, imperador do Brasil, e até a coroação do filho dele, Dom Pedro II. Lembre-se, Dom Pedro II tinha 5 anos de idade quando Dom Pedro I abandonou o Brasil, voltou para Portugal e deixou o futuro do Brasil aqui super incerto. Então, o capítulo 10, na página 19 do livro 3, tem o objetivo de apresentar para vocês o que aconteceu durante esse período aí de 9 a 10 anos em que o Brasil esteve na mão de diferentes regentes. Foi esse o nome que foi dado para os governantes do Brasil, enquanto Dom Pedro II crescia a ponto de poder tomar o trono. Vamos lá, gente. Na página 21, a gente tem aqui a explicação. O período regencial ele vai dos anos de 1831 ao ano de 1840. Ele é caracterizado por uma grave crise política. É um momento ali de 9 anos de tensão, em que os governantes não estão conseguindo entrar em um consenso sobre como governar esse país que é ainda muito jovem, que é o Brasil. Ele está situado ali bem no contexto da abdicação do trono por Dom Pedro I, né? Eu já expliquei isso. E ele tem a grande característica que foi um período de grande eclosão de rebeliões separatistas, rebeliões de províncias, né, que são hoje os estados, que queriam mudar ali a ordem, queriam serem autogovernadas, não queriam ter que depender tanto assim do império que estava, a sede do império, que era ali no Rio de Janeiro. Então vamos lá. Política e economia. Primeiro de tudo, esse período ele se caracteriza por um rompimento definitivo com Portugal. Por quê? Dom Pedro I era um príncipe português. Tornou-se rei quando o Brasil tornou-se independente. Quando ele declarou a independência e assinou a independência com Portugal e a Inglaterra, Dom Pedro I tornou-se imperador do Brasil, mas ele ainda era português e ele ainda favorecia muitos portugueses. Já o seu filho, Dom Pedro II, que está aqui ilustrado nesse slide, está aí na página 21 de vocês, era uma criança nascida no Brasil. Então, a esperança de que Dom Pedro II fosse ser o legítimo imperador brasileiro era muito grande, porque com a saída de Dom Pedro I da cena política, saía também todos os outros portugueses. Então, isso significava um rompimento definitivo com Portugal, que era algo muito almejado pelos brasileiros daquela época. Então, quando Dom Pedro I abdica em 9 de abril de 1831, desculpem, está errada essa data, Dom Pedro II é aclamado imperador do Brasil aos 5 anos de idade. Mas com uma criança de 5 anos de idade não tem como governar. Então, durante isso, vão ser colocados regentes, que são pessoas ligadas à política, que estavam ali em grande destaque na sociedade, tinham conhecimento ali da Constituição, participaram da elaboração da Constituição de 1824, eram eleitos senadores, enfim, a classe política do Brasil vai tomar o poder. E aí vai ser instituído a regência trina. Essa regência trina ela tinha um caráter provisório, logo depois ela foi transformada em uma regência permanente, ou seja, com a saída de Dom Pedro I, a regência vai ser a forma oficial e permanente de governo no Brasil. Só que dentro dessas regências, a gente tem, dentro dessa classe política, melhor falando, a gente tem diferentes tendências, a tendência conservadora e a tendência liberal. Os conservadores, que eram mais ligados à manutenção da monarquia, mais ligados aos laços políticos com Portugal, tem aquela herança mais escravista, vai contrastar com a tendência liberal, que eram as pessoas que preferiam mais abertura política, voto para todos, maior participação política, abolição dos escravos, investimento em educação. Então a gente tem ali duas tendências dentro da política. Não é coincidência que hoje, no nosso país, nós tenhamos uma polarização entre esquerda e direita, é óbvio. A direita é conservadora e a esquerda é mais liberal, né? Quer abrir mais a economia, abrir mais. E a direita mais conservadora quer manter o que já vem aí sendo aplicado no Brasil. A gente tem essa tendência aí na nossa história brasileira desde o período regencial, em que as tendências políticas acabam polarizando o debate sobre os próximos rumos do Brasil.
Então, dentro disso aí, a gente tem as regências trinas, que vão acontecer do ano de 1831 a 1835. Aí na página 22 e na página 23 do livro de vocês está explicando as regências trinas. Regências trinas significava que o governo do Brasil seria feito por 3 pessoas. Então, durante esse período de 4 anos, é um período que vai ter agitações de ordem pública, ou seja, as pessoas estão muito revoltadas e querem ali mudanças significativas na sociedade, querem realmente que o Brasil se torne um país independente de portugueses, que melhore a economia, e eles estão vivendo uma grande fome e miséria. Então, tem alguns problemas de ordem pública aí que precisam ser solucionados pelos regentes dessa regência trina. O exército, ele não trazia segurança porque eram pessoas de baixa renda que integravam o exército, grande parte de portugueses, e esse exército podia se amotinar, ou seja, podia se rebelar contra a coroa, contra o império. Então, para esse problema, os regentes criam a Guarda Nacional, que é uma guarda do próprio império, não é um exército que foi fundado ali pelos portugueses, pelo o rei Dom João ainda, não é? Então o exército era muito português, muito ligado à família do rei de Portugal, e a Guarda Nacional não, ela é criada pelos regentes, então ela tem ali o objetivo realmente de defender a coroa do Brasil, o Império do Brasil. Outro problema é o federalismo, ou seja, a divisão da política em diferentes províncias não estava funcionando, porque essas províncias queriam se separar do Brasil e fazer algo que é como aconteceu com a América Latina. Quando a América Latina deixou de ser colônia de Espanha, criaram-se vários países. Esses países começaram a se separar do grande império espanhol, antigo império espanhol, e aí começaram a formar diferentes países. Era esse o temor que acontecesse aqui no Brasil, que com a saída de um governo forte, com a saída de Dom Pedro I, as províncias quisessem se separar e criar países diferentes. E o interesse era manter ali o Brasil unido, rico, né? Porque era interessante. Então, as províncias elas possuíam muita autonomia e poder local. Os governantes eram eleitos pelos próprios provincianos, os próprios moradores da província. Não era o governo federal que indicava. E aí a isso teve que ser criado, né, medidas para impedir com que os governantes fossem eleitos, tivessem muito poder ali nas províncias e porventura viessem a se separar. Também esse período ele é marcado por problemas de direcionamentos futuros, não é? O Senado ele vai ser tornado vitalício. O Código Criminal de 1830 vai ser criado para que seja ordenadas punições, o que era crime no Brasil, o que deixava de ser crime, e o ato adicional é uma lei que vai ser promulgada para se interpretar a Constituição, é um ato adicional à Constituição brasileira. Ela institui a regência una, ou seja, em vez de ser 3 regentes agora, vai ser só um. Todo esse processo está detalhado aí na página 21, 22 e 23. O que eu quero que vocês entendam, o que eu quero facilitar para que a gente tenha uma boa compreensão desse momento. É um momento histórico do Brasil em que a preocupação é manter o Brasil unido enquanto o imperador vai crescendo e adquirindo a idade adulta. Uma criança de 5 anos não pode governar. Então, a classe política está ali tendo um trabalho danado de manter o Brasil unido, impedir que ele se separe, para que quando Dom Pedro II atinja a maioridade, os 18 anos, ele possa governar o Brasil grande, como ele estava quando seu pai deixou. Então aí cria-se várias manobras políticas e instituições para que mantenha-se o Brasil unido. No fim das regências trinas, vai ser lançada a regência una, ou seja, um só regente, um só governante para o Brasil. E o primeiro deles é Diogo Feijó. Diogo Feijó foi um regente que teve pouquíssimo apoio político. Tinha um projeto brilhante para o Brasil, mas a classe política ali não via nele um grande governante. Então, o período da regência una de Diogo Feijó, que durou 2 anos, de 35 a 37, vai ser um período marcado por uma grave crise econômica e social, miséria do povo, a classe política não estava colaborando. Diogo Feijó fez 3 ministérios ao longo desses 2 anos. Enfim, pensem num governo do Brasil que não deu muito certo, foi Diogo Feijó. Agora, no entanto, Diogo Feijó foi o primeiro governante do Brasil, vamos dizer assim, algo como hoje a gente tem um presidente. Então ele foi o primeiro regente
Hoje ele seria como se fosse o presidente. Só que imagine um presidente que não tem muita condição de governar. Os deputados não ajudam, as leis que ele propõe não vingam, tem muita crise política, não é? Enfim, algo muito parecido com o que estamos vendo hoje, né? Uma epidemia, crise política, o presidente não tem tanto poder, não consegue governar de fato, tirar o Brasil da situação que está. Isso aconteceu com Diogo Feijó no século XIX, nos anos de 1835 e 37. Então, quando ele sai do poder, entra o regente Pedro de Araújo Lima, que é o Marquês de Olinda. O Marquês de Olinda, ele vai ter um ótimo governo. Ele vai reformar o ato adicional, permitindo com que o Brasil se torne melhor governável, né? E ele vai fundar importantes instituições, como o Colégio Pedro II, que é o Colégio Militar do Rio de Janeiro, o Arquivo Nacional, que é a instituição que guarda os documentos oficiais, toda a memória da Constituição do Brasil, etc., como foram as reformas políticas, alguns documentos da corte, enfim. E o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, que é um instituto que vai ser responsável por criar a memória do Brasil, criar a identidade nacional. Isso a gente vai ver na próxima aula. Então, Pedro de Araújo Lima, o Marquês de Olinda, vai ser o regente mais importante aí desse período das regências unas. Ele vai governar o país por 3 anos, vai conseguir manter ali o Brasil unido, conter um pouco as reformas, ele vai ficar muito popular. Na página 24, a gente tem o tópico Cultura e Sociedade. Nesse momento, o esforço de Pedro Araújo Lima é criar uma identidade nacional. O que precisamos entender por identidade nacional? Gente, éramos uma colônia de Portugal, tínhamos a cara de Portugal. Agora que o Brasil não é mais a colônia de Portugal, ele precisa ter a cara do Brasil. Ele precisa ser uma nação. Então, precisa se criar o brasileiro. Quem é o brasileiro? Não é o português, é o brasileiro. Mas a gente tem vários brasileiros, a gente não tem uma cara de brasileiro só. Diferente na Alemanha, que tem vários povos germanos que têm uma origem mais ou menos semelhante. Aqui nós temos indígenas, europeus, africanos que foram trazidos à condição de escravizados e estão se tornando livres. Bem, a gente tem um brasileiro bem diverso. Então, os esforços culturais desse período são na criação da identidade nacional. E aí, o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil é lançado, é criado com essa finalidade. É um centro de pesquisa que vai reunir ali diferentes estudos de importantes intelectuais que estão, nessa época, produzindo cultura, produzindo estudos sobre quem é o brasileiro. O Colégio Pedro II também se soma nesses esforços, né? É o primeiro colégio público do Brasil. Então ele vai ser criado com o intuito de educar a população, colocar a educação que o Brasil quer ter para os seus para o seu povo. Então, criar um colégio, gente, não é só criar um colégio por criar. Ele tem um objetivo, é educar o povo, é escolher o que o povo vai estudar, é escolher o que é importante se estudar ou o que não é. Então, manipula-se ali o conhecimento sobre a história, sobre a filosofia, sobre as artes, sobre as línguas e se institui um currículo, né? Já temos idade suficiente para entender que um currículo é algo criado, né? A Escola Pedro II, o Colégio Pedro II, cria um currículo, escolhe o que deve ser interessante, importante para ensinar, e aí as crianças que lá estudam vão ser ensinadas de acordo com esse projeto, né? Então, os esforços de criar um projeto nacional. Outra coisa que acontece durante o período aí da regência una é a Lei Feijó, que é criada em 1831. É conhecida como a Lei para Inglês Ver. Por quê? Ela proíbe o tráfico de escravos. Só que, gente, o comércio de escravos ele vai continuar acontecendo. A Lei Feijó é uma lei morta, porque vão se criar diferentes estratégias de continuar se trocando, se traficando escravos, e aí fica aquela situação, né? Lei para inglês ver significa, gente, algo que é só para inglês ver, significa que a Inglaterra, que era o principal aliado econômico do Brasil na época, as leis que eram criadas para inglês ver eram só leis de fachada, para o inglês ver e investir no Brasil, acreditar que o Brasil tinha uma organização, etc. Mas na verdade, na prática, o tráfico de escravos continua acontecendo. Os africanos que eram trazidos à condição de escravos, eles continuavam sendo mercantilizados, comercializados,
e a escravidão continuava acontecendo, né? Não é agora que a gente vai ver a abolição da escravidão, tá bom, gente? Já na página 26, a gente tem as importantes rebeliões. Esse mapa da página 26, ele está detalhando para vocês exatamente em que estados acontecia cada rebelião. Eu não vou tratar de rebeliões especificamente com vocês. Vou comentar alguma coisa dessas rebeliões. O que é interessante que vocês saibam são os dois pontos que eu vou trazer aqui. As rebeliões, elas se situam no momento de enfraquecimento da centralização política. O império que está centralizado no município do Rio de Janeiro está fraco, enfraquecido. Muda-se muito de governantes, temos um imperador que ainda não atingiu a maioridade e então é o momento perfeito para que as pessoas se revoltem nas províncias, tá? O anti-lusitanismo. O que significa isso? É a rejeição aos portugueses, é a revolta contra os portugueses no poder. Não se queria mais portugueses governando o país, queria-se brasileiros. Então esses dois pontos são o centro de todas as rebeliões. E aí a gente vai ter a Rusga no Mato Grosso do Sul, no ano de 1834, está detalhado na página 26, vocês vão ler sobre ela. Nós temos a cabanagem aqui no Grão-Pará, que está detalhada na página 27 e que vocês estão estudando em estudos amazônicos. Nós temos a Revolta dos Malês na página 27, que aconteceu na Bahia. Na página 27 e 28, vocês vão ler os detalhes sobre ela. Na página 28, nós temos a Revolta da Farroupilha, que foi no Rio Grande do Sul. Ela é bem retratada na nossa produção cultural, porque ela foi uma revolta ali contra o preço do charque, e aí acabou tomando uma grande aderência dos gaúchos para conseguissem tomar o poder. Temos a Sabinada na Bahia, também muito retratada na nossa produção intelectual e cultural, na página 29, e a Balaiada no Maranhão. Então, gente, das páginas 26 a 30, vocês têm o detalhamento dessas rebeliões. A tarefa de vocês é entender, relacionar essas rebeliões com esses dois pontos que eu trouxe aqui em cima. Enfraquecimento da centralização política, ou seja, da figura do imperador no Rio de Janeiro, e o anti-lusitanismo, ou seja, a rejeição aos portugueses no poder. Então, essas 6 revoltas que o material de vocês traz, elas vão acontecer durante o período que fica conhecido como o período regencial, onde os regentes estão governando o Brasil, e ela vai se situar ali bem no meio do golpe da maioridade. A tarefa de vocês é ler sobre essas rebeliões e conseguir responder para mim a atividade da página 30 e no final dessa aula, página 31, 32 e 33, tá bom? Para a gente fechar essa aula, na página 31 tem o golpe da maioridade. O que eu quero que vocês entendam? Golpe da maioridade foi uma estratégia política, né, dos liberais, não é? Partiu dos liberais, daquela ala que era mais liberal, que queria mais reformas, viu que o Brasil estava em grande instabilidade, o Brasil estava fortemente ameaçado por guerras civis, então eles propõem que se forme um clube da maioridade, que na verdade nada mais é do que esses liberais organizados em um grupo que vai discutir estratégias de se coroar Dom Pedro II antes da hora. Então, a coroação de Dom Pedro II vai acontecer aos 14 anos de idade, no ano de 1840. Aqui nessa representação está mostrando aí para vocês um jovem Dom Pedro II sendo coroado, ou ainda um adolescente, ou como se chamava naquela época, um infante, porque não tinha a figura do adolescente, era o infante, ou seja, era uma criança ainda, mas que estava caminhando aí para a vida adulta. Agora a maioridade era aos 18 anos. Só que como o Brasil não podia mais esperar para ter um imperador só anos depois, um grupo de políticos se reúne e decide alterar a Constituição para que Dom Pedro II seja coroado aos 14 anos de idade. Então, em 1840 termina o período regencial e a partir daí vamos entrar em outro assunto que é o segundo reinado. Nesse segundo assunto, o segundo reinado, a gente vai estudar o governo de Dom Pedro II e aí a gente termina nossos estudos sobre o Brasil para, enfim, podermos entrar, né, nos outros assuntos. Gente, vou ficando por aqui. A tarefa de vocês dessa aula, apesar de ter bastante material para se ler, não quero que vocês leiam a não ser
o detalhamento das rebeliões, porque se vocês não lerem, vocês não vão conseguir resolver as atividades da página 29, 30, da página 30, 31, 32 e 33. Essas atividades eu quero enviadas lá através do aplicativo Clipe Escola, e eu quero que vocês interpretem todo esse estudo dessa unidade nas chaves que eu dei. É um período de instabilidade política, é um período de descentralização, enfraquecimento da centralização política na figura do Império, no município do Rio de Janeiro, é um período de forte rejeição aos portugueses, não é? E é um período ali de grande instabilidade. Ok? Qualquer dúvida que tenham, estou disponível no aplicativo Clipe Escola. Queridos e queridas, fiquem com Deus. Desejo a vocês uma excelente semana, bons estudos, saúde e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!